Bom, vamos falar agora sobre os conceitos empregados na manutenção. Vamos entrar no segundo módulo. Então vamos falar sobre a função manutenção, tá? Enquanto setor, a manutenção é um prestador de serviços que zela pela permanência das condições pré-estabelecidas de instalações e equipamentos. Um conjunto de medidas ou ações que permitem conservar ou restabelecer um sistema em seu estado de funcionamento. Então, sob a visão da empresa, a manutenção é o setor que mantém a saúde do parque de máquinas e mantém também a estrutura da empresa, né? Você tem aí a manutenção civil e a manutenção de equipamentos, tá? Então, sob o olhar da gerência, sob o olhar da diretoria da empresa, vamos dizer assim, a manutenção ela dá o suporte para a empresa, tá? Para que a empresa continue trabalhando dentro da sua rotina sem maiores percalços. É uma função empresarial que visa o controle de todas as instalações, assim como o funcionamento de revisões e reparos necessários para garantir o bom funcionamento das instalações produtivas. E a manutenabilidade é a probabilidade que um item avariado possa ser colocado novamente em seu estado operacional, em período de tempo pré-definido, quando a manutenção é realizada em condições determinadas, sendo executado com meios e procedimentos estabelecidos. O que a gente está falando aqui, né? Que manutenabilidade é a capacidade que a tua equipe tem de recolocar o equipamento em funcionamento, de retomar ali as condições básicas desse equipamento para um bom funcionamento dele, né? Que é a condição que você tem aí do seu PCM, do seu planejador para compra de peças, contratação de mão de obra, organização do calendário da fábrica, a escolha do melhor momento para a parada do equipamento junto com outros setores, como o PCP, por exemplo, né? Que é o pessoal que faz aí o controle da produção. Então, manutenabilidade é isso. Essa é a capacidade que a manutenção tem de colocar um item já avariado em seu funcionamento pleno. Falando agora sobre níveis de manutenção, então, pessoal, dentro da empresa, a gente tem níveis de serviços que a manutenção executa, tá? Então, alguns são um pouco mais simples, outros são um pouco mais complexos, necessitam aí de know-how, de preparação, de formação, né? Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os níveis de manutenção. Bom, pessoal, vamos falar então agora do primeiro nível, nível 1, tá? Que eles são ações mais simples, das quais se habilita o profissional com treinamento rápido, tá? O que seriam isso? Seriam pinturas, reaperto em parafusos, limpezas, tá? Que não necessariamente tem que ser um técnico de manutenção, pode ser uma pessoa até da produção ali que você treina rápido, mas que ele pode acabar ajudando aí a manutenção, né, em atividades um pouco mais simples. Então até na apresentação você tem aqui um rapaz fazendo uma limpeza, né, e na segunda foto ali o pessoal fazendo uma pintura de um motor. Então são atividades um pouco mais simples ali que o pessoal pode ajudar, mesmo muitas vezes não sendo da manutenção, tá? O nível 2, vamos dizer assim, manutenção nível 2, seriam manutenções básicas executadas por profissionais qualificados, utilizando procedimentos detalhados, tá? Então aqui eu tenho no exemplo troca de óleo em redutores, inspeções de rotina, lubrificação de mancais em partes móveis. Então são, até no desenho ali está o rapaz com um instrumento, né? Não é manutenção preditiva. São inspeções que você pode chegar na máquina e ver se tem uma proteção com defeito, se tem uma grade rompida, se está faltando um parafuso, né? Enfim, tem alguma coisa quebrada. São inspeções mais de cotidiano mesmo, assim, que você faz muitas vezes ali com máquina rodando, máquina trabalhando, né? Rodando é uma gíria da indústria, então máquina trabalhando, você consegue ver de fora ali tranquilamente, pode fazer uma inspeção num redutor, ver como é que está o nível do óleo, né? Desde que você já tenha um checklist já pronto, um documento que possa guiar você, é tranquilo de fazer, tá, gente? Então, mesmo assim, você vai ter ali um lubrificador já treinado, com a certificação, tudo certinho, para poder fazer esse tipo de trabalho. Manutenções nível 3 são trabalhos mais complexos que devem ser executados por profissionais técnicos qualificados, utilizando procedimentos detalhados, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um alinhamento de bombas, ajustes mecânicos, né?
trabalhos em alta tensão. Então são aqueles trabalhos de manutenção que sim exigem um preparo maior, que exigem um conhecimento maior, que você tem que ter um técnico formado, né, um técnico mecânico, um eletromecânico, né, um eletrotécnico, um cara de eletrônica, enfim, pessoas com um maior conhecimento aí na indústria para estar atendendo esse tipo de trabalho, né? São trabalhos mais complexos, né, que podem trazer muitas vezes risco à vida da pessoa que está executando a tarefa se ela não souber o que está fazendo, né? Temos aí a manutenção nível 4, tá, pessoal? São trabalhos que exigem domínio de uma técnica ou de uma tecnologia que é desenvolvida por uma equipe especializada, tá? Então, eu botei alguns exemplos aqui: manutenção preditiva, né, que é a análise de vibração. Pessoal que vai a campo fazer uma análise de vibração, eles têm que saber usar o equipamento, eles têm que saber fazer a leitura do gráfico que o equipamento dá, eles têm que saber entender o envelope, né, eles têm que saber fazer um relatório, passar para manutenção, dizer quais equipamentos estão em alarme ou não. Então a pessoa ela tem que ter um conhecimento bom aí na parte de análise de vibração, né, na parte preditiva, para poder dar um bom retorno do trabalho, né. Um balanceamento, por exemplo, você vai levar um ventilador industrial para uma pessoa fazer um balanceamento. Se esse balanceamento for mal feito, assim que você ligar o ventilador, ele vai provavelmente entrar em falha, né? Se ele não acabar se soltando ainda e pegando em alguém ou em algum equipamento, trazendo dano ao patrimônio ou às pessoas que estão ali por perto, né? Enfim, pessoal, esse aí é o nível 4 de manutenção, são trabalhos bem mais técnicos que exigem um conhecimento bem maior. Manutenção nível 5, então, né, acho que é o nível máximo de manutenção, trabalhos que exigem conhecimento do fabricante do equipamento ou representante autorizado, né? Então a gente está falando em upgrade de máquinas, download de softwares específicos para alguns CLPs, então são manutenções que você nem usa a equipe interna da sua empresa, assim, o fabricante do equipamento vem com uma equipe dele, uma equipe de pós-vendas, onde é realizada a atividade junto com a equipe de manutenção, tá? Então são atividades mais complexas, mais caras, né, e demoram mais tempo para serem executadas, que exigem um maior planejamento, exigem uma maior movimentação de recursos, né, exigem maior tempo. Então não são atividades corriqueiras, não são atividades de rotina, são atividades específicas, né, que normalmente você tem dentro de uma empresa aí uma vez a cada 2 anos ou a cada ano, que não fazem parte da rotina, tá?